Faça tanto que me Hã? chamaram. Já vai? Olha. Tchau, amiga. Pode? Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva muita paz, muita tranquilidade. Vamos para mais um estudo, como nosso amigo Ricardo sempre fala, né? É bom estudarmos juntos, né? E nada melhor a gente começar, né, com o Evangelho, com a nossa prece, para que a gente possa se harmonizar, né? E eu gostaria de saber se Dona Gilda gostaria de fazer nossa prece de início. Se a senhora quiser, fica à fazer. Se a senhora quiser, a senhora pode fazer. Então vamos acompanhar nossa amiga Dona Gilda, que é a avó Gilva, né? Olha, Gilva. A emoção de ter ela aqui com a gente de novo aqui, que é a avó de Bruno. Então seja bem-vinda. Então, Dona Gilva, fica à vontade na nossa prece. Obrigada, meu Pai, por estar aqui hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Obrigada, Senhor. Assim, Senhor Jesus, agradecemos a tua presença, a presença de nossos irmãos espirituais, nossos guias, nossos mentores, aos mentores dessa casa, que esta aula, Senhor Jesus, seja transcorrida de paz, de luz, de harmonia. Que o Senhor possa inspirar e envolver a nossa irmã Micheline, que vai passar o conhecimento a cada um de nós, a encarnados e a desencarnados. Assim, Senhor Jesus, com tua presença, amiga e amorosa, e com tua permissão, damos por iniciado os estudos em sua santa e doce paz. Que assim seja. Bem, eu abri o Evangelho aqui a esmo. Então é o capítulo. Quer conhecer o céu e o inferno? Aí você escolhe o caminho que você quer ir. Ora! Mais uma, Mais uma, olha. mais uma pro céu e pro inferno. Sejam bem-vindas. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. O item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Porque medir a justiça divina pelo valor da vossa. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se precustrasses melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas. Partem o coração de uma mãe
e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Bem, o texto é um pouco compridinho, mas assim, para a gente que é espírita, é muito mais, não digo fácil de aceitar, mas é muito mais compreensível de entender. É com uma pessoa que não lida com a espiritualidade, que não lida com um trabalho mediúnico, que não tem o convívio que nós temos aqui de um estudo voltado a um plano espiritual, que fala que a morte não existe, mas é apenas a continuação de uma vida. Então, para a gente lidar um pouco melhor, é muito mais acessível com uma pessoa que não tem o que nós temos, vai chorar, vai se desesperar. E é natural que uma mãe que perca, vamos dizer assim, no sentido de como ela enxerga isso, a morte de um bebê, de um filho. Mas o mais interessante é que, por mais que nós tenhamos todo esse arcabouço de conhecimento, a gente não pode perder o que é de essência nossa. O olhar, o carinho, os sentimentos que nós temos por aquela pessoa que voltou ao plano espiritual. O texto fala, Deus chama aquele que muitas das vezes poderia se perder no caminho, vamos dizer assim. E a gente não pode deixar que o que nós entendemos como vida após essa vida nos torne pessoas frias de sentimentos. Nós devemos sentir a saudade, os momentos de ter a vontade de chorar, nós devemos chorar, porque o nosso entendimento é outro. E aquele que chora muitas vezes no desespero, tem que entender, é o momento daquela pessoa ainda. Um dia ela vai despertar, da mesma forma como nós estamos despertando aqui e agora. Mas é complicado, porque a gente não pode dizer para uma mãe que perdeu um filho, ó, teu filho está bem, ele vai estar vivo. Ela não vai entender. A gente mesmo que perde pessoas queridas próximas a nós sentimos também. Então é isso que a doutrina fala. Por mais que ela nos console e nos fortaleça, mas esse fortalecimento nós não podemos deixar que a frieza adentre dentro de nós. Porque senão, o que é que nós estamos fazendo com o conhecimento, com o consolo que tantas pessoas precisam e que nós também precisamos desse consolo, não é? Então, o mais importante é isso. Eu acho que é interessante porque Ricardo sempre fala assim para a gente, na sala de aula. Vamos estudar para ter um entendimento. E o nosso entendimento é olhar para aquela pessoa que não tem o que nós temos e respeitar a dor, respeitar o momento daquela pessoa. Jamais dizer, ó, eu sou espírita, eu acredito que a vida continua. E os nossos parentes, nós vamos reencontrá-los novamente. É muito bom, mas para aquela mãe, para aquele pai que perdeu um filho, não é fácil. Então temos que ver todos esses ângulos aqui, não é? Janaína, alguém, se vocês quiserem comentar, complementar alguma coisa, nós temos um tempinho ainda, temos quase 10 minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa. Micheline já se levantou, a vontade dela de falar para a Não. É para eu ficar mais distante do ar-condicionado. Esquece disso. Deixa eu só passar aqui. De espíritos que foram suicidas. Então, eles partem jovens ou partem enquanto crianças, que é justamente para fazer a complementação do período reencarnatório da existência anterior. Né? Então, muitas vezes, nos casos de suicídio, então a pessoa reencarna e completa, e aí passa pouco tempo. Né? E concluindo a reencarnação anterior. Existem esses casos também. Tudo tem que ser visto, observado, analisado. Cada caso é um caso, né? Então, eu acho que é interessante, porque nós temos que entender tudo isso. Por isso que nós estamos aqui estudando, por isso que nós vamos prestar bastante atenção no que o Micheline vai trazer para a gente hoje à noite, não é? Porque ela está com muita sede de falar, de conversar com a gente, e ela já se levantou, já arrumou aqui, né? Bem, Micheline, nós sabemos que você quer passar todo o seu conhecimento para a gente, então, por favor, fique à vontade na nossa frente aqui. Não, A palavra é toda sua, minha só irmã. colocar umas coisinhas aí, vocês vão falar mais do que eu.
Parece que todo mundo mudou de lado. Tava pra cá, inverteu tudo hoje. Boa noite. Boa noite. Muito bom ver carinhas novas aqui. A gente hoje vai falar sobre o capítulo 10 do livro Céu e Inferno, que é a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Vamos todos falar, tá, gente? A gente já estudou, a gente já leu e vem aqui ajudar a tia Micheline a falar. As manifestações modernas. Esse livro foi escrito em 1865, 7? Acho que foi 67. Quem sabe? Foi Sim. 7. Eu acho que foi 7, eu acho. Então, as modernas dele já não são tão modernas para nós, né? Mas a gente vem trazer coisas, fatos, alguns pouquíssimos sobre o espiritismo, espiritualismo, algumas coisas que ficaram conhecidas, né? Tanto na época de Kardec como depois no início do século XX e por aí vai. Então, todos nós conhecemos as irmãs Fox, né? A gente espírita conhece a história delas, a história das mesas girantes, que foi decorrência dessa curiosidade do que aconteceu na casa das irmãs Fox. Eram adolescentes e começou a haver batidas, né, barulhos na casa delas, e mais tarde veio a se descobrir que aquilo era um espírito que tinha sido morto lá naquela casa, tinha sido enterrado ali, e ele queria se comunicar, inclusive mostrando, informando onde é que estava o corpo deles, o dele, né? E mais tarde eles encontraram os restos desse. Só que elas desenvolveram mais a parte de espiritualismo, né? Você está falando, elas foram conversar, foram perguntar, né? A partir das batidas nas mesas, na parede, na mesa, né? E veja como era. A gente acha a comunicação mediúnica difícil, né? Imagine nessa época, que era batidinha. Batidinha é o quê? É sim, é não. Vou perguntar uma coisa, você diz que é assim. E eu fico imaginando como é que essas pessoas vieram a imaginar. Será que é o espírito que está aí falando, né? Está fazendo movimento, fazendo alguma coisa. Então, daí a querer se comunicar através de batidas, de sim ou não, e depois de alfabeto e não sei o quê, e depois vem desenvolvimento das pranchetas e as mesas girantes, que a gente sabe que foi largamente difundida pela Europa inteira, Estados Unidos e Europa, e ficou como sendo um atrativo, né? Uma atração, onde as pessoas iam ver um teatro, sei lá, uma festa, Encontro não sei o quê. social. Era um encontro social, para a gente ver. Quem não fez isso quando era criança, né? Não a mesa, mas aquela história do copo, né? A história de todo mundo teve essa curiosidade. Tu ainda é criança, tu ainda vai fazer. Já fez? Não, né? Quem não fez também? Não, né? Cheguei a fazer. A gente era muito Dá um conhecido. perigo, dá um perigo. Era muito conhecido isso, né? E veja, quanto tempo depois de tudo isso, né? Aqui era uma brincadeira e a gente sabe que lá na frente vem Kardec, que já tinham outras pessoas estudando esses fenômenos, né? Já tinham outras pessoas se comunicando através dos médios e Kardec veio a juntar todas essas informações que já haviam pesquisas, buscar mais informações e codificar isso, né? Trazer isso com a ajuda da espiritualidade para uma coisa lógica, questionamentos e para a gente entender o que é que eles estavam trazendo para nós, né? Com muita luta, muito esforço também, e Kardec questionava, né? Kardec, eu lembro que tinha umas coisas, acho que era o Cosme Massa que explicava isso, dizendo que uma das últimas coisas que Kardec aceitou foi a reencarnação, né? Ele dizia que não aceitava e depois ele começou a ver que aquilo tinha lógica, né? Por isso que eu digo, olha, tem lógica, vamos conversando por aí. Aí depois a gente se convence, né? Com firmeza disso, convicção de todos os ensinamentos do Espiritismo, né? Aí a gente vê aqui os irmãos Davenport, não sei se é assim que se fala, eles foram antecessores quase na mesma época das irmãs Fox. Eram dois irmãos que nasceram nos Estados Unidos, foram conhecidos, né? Porque eles eram médiuns de efeitos físicos. E eles começaram na infância, adolescência, não sei, começou essas mesmas batidas na casa deles, né? Barulho e pedra e não sei o quê.
e eles começaram eles dois mais uma irmã mais nova, eles começaram a falar, querer se comunicar, e eles foram muito mais rápido para as comunicações escritas, né? Eles tinham lá as comunicações através do lápis, a escrita automática. Depois eles começaram a levitar em casa, eles saíam do chão a alturas, depois um deles, né? Depois os outros dois começaram a ver que também conseguiam fazer isso, levitar. A casa deles começou a encher de gente, né? Como foi o caso das irmãs Fox, todo mundo para saber o que é que estava acontecendo ali. E eles tinham muitos efeitos, eram médios de efeitos físicos, e eles foram conhecidos, passaram a fazer esses espetáculos no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, durante 25 anos. Eles fizeram tudo isso. Mais tarde, um deles morreu em 1877 e o outro em 1911. E ele vai mandar uma correspondência para aquele Houdini, que é um mágico, né? Eu não conheço muito bem a história desse Houdini, ilusionista, dizendo que eles nunca se preocuparam com o espiritualismo, em mostrar ou aceitar ou fazer convencer as pessoas em relação a isso. Eles apenas queriam mostrar do que eles eram capazes, que aquilo era possível, que se acontecia aquilo, e cada um que pensasse, chegasse às suas conclusões. Tanto as pessoas que aceitavam como as que criticavam, né? Então eles foram alvo de muitas críticas e muitos testes. Muitos deles, até que eles construíram esse gabinete mediúnico, que vem aqui, ó, esse quadradinho, que eles estão na frente do gabinete, esse quadradinho aqui, com 3 portas, com banquinhos ali, eles ficavam amarrados dentro desse gabinete. Alguém amarrava-os com cordas e quando fechavam, os instrumentos musicais começavam a tocar, que eles colocavam lá, violino, trompete, coisas desse tipo, e mãos apareciam e desamarravam eles, né? Inclusive, eles fizeram um teste na Universidade de Harvard e o professor ficou com eles, preso, um em cada lado, o professor preso no meio deles, eles amarrados com 150 metros de corda, com instrumentos lá dentro do gabinete, e quando fecharam as portas, os instrumentos começam a tocar e o professor começa a colocar a mão neles para ver se eles ainda estão amarrados, né? E ele verifica todo instante que eles ainda estão lá presos. E quando eles abrem as portas, a corda estava em volta do professor e não mais em volta deles. Então, eles tinham esses efeitos e fizeram isso durante muitos anos. E, apesar de todos os estudos que a universidade fez com ele, eles não fizeram nenhuma manifestação, nenhum relatório, nada, né? Ficaram silentes. A faculdade não se pronunciou em relação a esses eventos, né? Apesar de todas as coisas. Isso aqui é uma gravura da época, né? Das mãos que apareciam do nada. Aí eles citam o Arthur Conan Doyle, naquele livro A História do Espiritualismo. Ele conta como aconteceram várias situações. Aí ele fala o nome de pessoas de renome da época, onde eles iam fazer essas apresentações, né? Onde colocavam uma sala fechada, outras pessoas de um lado e eles, enfim, ele vai citando, né, todos os detalhes, aí vai dizendo o nome de várias pessoas que eram conhecidíssimas lá, para mostrar que não tinha como eles enganarem, né? Eles disse que fizeram todas as formas de amarrar, de prender. Primeiro começaram segurando eles, mas depois começaram a dizer que as pessoas que estavam segurando eles eram comparsas, né? Até que começaram a amarrar e fazer de tudo. Enfim, mas aí a gente vê que a intenção dessa situação ou dessas pessoas, desses espíritos, né, que estavam aí, era simplesmente fazer com que o espiritismo fosse conhecido, né? Esses fenômenos fossem conhecidos. Porque dali não se tirava nenhum ensinamento moral, vamos dizer assim, né? Que é o que Kardec vem trazer para a gente, trazer esses ensinamentos. Isso foi o primeiro momento para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção. É o único objetivo aí desse primeiro momento, como Kardec mesmo fala. Esse tempo aí, hoje em dia já não é mais necessário. Mas era preciso acordar a gente. Olha, existe alguma coisa. Estudem, pesquisem que vocês vão descobrir. O próprio Kardec diz que são eles mesmos que disseram que são espíritos. Kardec nunca perguntou se eles eram espíritos.
eles que se apresentaram como espíritos, ou seja, o espírito das pessoas que aqui viveram, né? Então, esse primeiro momento foi um momento de choque, né? Para acordar a gente, para mostrar que o mundo espiritual existia e existe e sempre existirá. Aqui são gravuras da época, né, do século XIX. Por volta de 1853, quando a canção popular Spirit Happenings, Batidas de Espíritos, foi publicada, o moderno espiritualismo era alvo de intensa curiosidade. Então, esses fenômenos aconteciam em todas as partes do mundo, né? E isso começou a despertar interesse nas pessoas, né? Quem é que não quer, né? A gente fica sabendo. Ainda hoje as pessoas vêm atrás de fenômenos, né? As pessoas querem ver. Quem é o bom médium? É aquele que faz mostrar que eu sei fazer, eu vejo, não sei o quê. É isso que as pessoas acham que significa ser um bom médium, por exemplo, né? Então, a gente é da nossa natureza, né? A gente tem essa vontade de ver. Isso foi necessário para chamar a atenção das pessoas para isso, né? Uma observação atenta permite ver que algumas das pessoas presentes na sessão que aparece na capa da partitura musical parecem estar se divertindo. Estar-se, que coisa estranha. E eles realmente se divertiam, né, nessa época com essas coisas. Essas mesas girantes a gente vê, conhece, né, os salões parisienses eram cheios. Aí ele faz menção a 3 tipos diferentes. As mesas girantes com um anel, uma mesa e um chapéu, 3 variações. Mesas girantes com um anel, uma mesa e um chapéu. Eu não estou vendo aqui. Ah, tá. Tá muito ruim, né? Ele tem um chapéu ali. Cartola, não é uma cartola. Aqui as pessoas estão em volta e ali não dá nem para enxergar o que é. Mas enfim, eram como as pessoas faziam, era diversão. Aí ele vem trazer os modernos espiritualistas, a gente está falando da época dele lá, né? Sofreram feroz oposição dos líderes cristãos. Aqui em panfleto de 1865, associa o moderno espiritualismo à bruxaria e culpa essa crença por induzir a guerra civil. O panfleto adiciona uma correta associação entre o moderno espiritualismo e o abolicionismo. Quando a gente lê o texto do Céu e Inferno, ele está referindo-se inclusive ao espiritismo e ao socialismo, né? Esses demônios que querem mesmo criar uma religião que apoie o socialismo, né? Ele fala uma coisa nesse sentido. Então, é a mudança, né, dos hábitos, a mudança de tudo que a igreja manda, que até Ricardo disse assim, é lógico, o socialismo, ele tem a ideia de distribuir, né? Distribuir as riquezas, e a igreja não queria isso, né? Não queria distribuir as suas riquezas. Então, não era interessante que uma religião, no caso, se fosse o caso, né? Ou uma seita, ou seja lá o que fosse, que viessem espalhar essas ideias. Então, é muito como se fosse o diabo, né? A gente vê as fotos, os desenhos ali, as gravuras falando de espiritualismo, eles ligavam muito isso às ideias demoníacas. E aqui a gente tem o Home, que era muito conhecido, Kardec falava dele, né? Kardec tem muitas passagens na Revista Espírita, né? Que ele fala sobre esse Home, que também era um médium de efeitos físicos. Aqui ele mostra um experimento que o cientista William Crookes fez para comprovar, né? Para testar a mediunidade dele. E ele tinha muito, né? Ele tinha esses efeitos físicos, ele realmente levitava em qualquer lugar que ele tivesse. Era britânico, né? Aqui está ele de 1833 até 1866, famoso por suas alegadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade de levitar até várias alturas. Esticar, manipular fogo, carvão. Então eram realmente, naquela época, muitos médios de efeito físico para chamar essa atenção para a gente, né? Sem se machucar. Conduziu centenas de sessões durante um período de 35 anos para ser divulgada isso no mundo inteiro. Compareceram muitos conhecidos da era vitoriana. Então a gente vê desde ele fala aqui de uma rainha, ele fala de várias coisas que visitavam, que chamavam, que procuravam, que inclusive ofereciam dinheiro a ele e ele nunca recebeu nada, né? Ele dizia que ele devolvia quem se fizesse de esquecido, né? E desse dinheiro a ele chamava a pessoa depois e devolvia o dinheiro. Michelin, Oi. ele era da época de Kardec, Na mesma época de Kardec ele? Ele era um pouco mais novo que Kardec, né? Que ele nasceu em 33. Kardec é de 1800, né? E
faleceu também uns 20 anos depois, mais ou menos, de Kardec. Ele já acreditava na imortalidade, na comunicação dos espíritos, né? Ele diz que a missão dele é demonstrar a imortalidade, né? Era isso que movia ele. Então ele usava aqueles efeitos, né? A mediunidade dele para mostrar às pessoas que existia imortalidade, que existiam espíritos, que existiam esses poderes. E a gente vem um pouco mais para cá, para os nossos dias, né? Tem muita gente, né, muito conhecido, o Peixotinho, que é muito conhecido, né, que fala das materializações. Aí eu trouxe só uma história de Chico Xavier, que em 1953 ele participou de algumas materializações dessa irmã Josefa. Mesmo depois de Emmanuel ter dito a ele que parasse com as materializações. Porque ele vem dizer aqui, ó, que um determinado dia Emmanuel aparece, ele descreve assim com muitos detalhes como é que é a aparição de Emmanuel e tudo mais, mas eu cortei para não falar muito, que sou muito faladora. Então, eles ficam espantados que eles têm um porte magnífico, que é alto e não sei o quê. A voz dele é suave, né? Forte, mais clara, suave, mais enérgica, impressionando muito. O andar, gestos, enfim, tudo. Com luminosidade que irradiava. Então ele diz, amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Mas o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão destas reuniões, a partir deste momento. Pelo visto, a espiritualidade só permitiu essas materializações para atrair o interesse, né, para a doutrina espírita. Então ele vem e Chico Xavier também se afasta desse tipo de manifestação, mas ele participa de algumas outras depois, inclusive essa é uma delas. Que eu acho, veja, já foi em 63, né, 10 anos depois dessa materialização. E Emmanuel falou com ele em 53. Eu acho horrível isso. Imagina a gente ver, né, ali do lado. Quem trabalha muito hoje com isso é Paulo Frutuoso, né? É o lado de Frei Luís. Né? O lado de Frei Luís. A gente vê muito essas informações. O médium de feitiço acabou, 2018. Gilberto Arruda. Aí as sessões diminuíram bastante. Porque não tem outro, só tinha ele, era? É muito difícil você encontrar médium de efeito físico, né? Tá muito difícil. Geralmente os médios de efeito físico são médios muito endividados, né? E esses médios eles vêm justamente com esse desejo de se melhorar, e aí eles conseguem trazer e doar o ectoplasma, né? Que é nada mais nada menos do que o plasma celular, né? Que fica ali na célula. E aí é porque aí está mais tranquilo, né? Mas no processo de materialização a gente vê que muitas vezes o médium ou eles pode sumir, ou então some os membros inferiores, o braço, a mão. Do próprio médium. Do médium que doa o ectoplasma. E já tem estudos, né? Bem mais antigos, de que no momento do processo de materialização, você faz o peso, você pesa a pessoa e ele perde aí 30%, 40% do peso físico dele durante o processo de materialização. Aí existem algumas também exigências, né, para se fazer materialização, pelo menos a nível de nossa evolução, em que, por exemplo, a luz, tanto solar como a luz nossa artificial que a gente produz, ela interfere sensivelmente nessa matéria, né, a ponto de dissipar e poder levar ao desencarne do médium, né? Então, não tanto a sala é em total penumbra, né? E você também não pode tocar no médium, essas coisas. E um dos motivos também por você não poder tocar no espírito materializado, né? Porque ele está coberto, ele está envolto do plasma do médium, né? E aí você pode interferir na sua constituição física. Tem algumas características também, que a materialização ela não pode ser feita em dias muito úmidos, porque a umidade da água ela atrapalha a manipulação desses fluidos. E quando a equipe não se prepara, mas é necessário que aconteça, existe uma coisa que a gente não estuda muito aqui, mas que se chama encarnação mediúnica. Que é quando o espírito ele encarna no perispírito do médium. E aí ele se mostra para a gente também. Encarna como assim? Ele utiliza o perispírito do médium para se mostrar visível para a gente.
É mais complexo. A gente vê que é uma coisa muito delicada, né? Muito perigosa também para o médium, principalmente, né? Para todos, né? Na época que essas atividades lá no lado do Frei Luiz era bem desenvolvida, o presidente desse lá era o chamado Luiz da Rocha Lima, né? E ele era um espírito muito evoluído aqui encarnado na Terra, e qualquer problema de vibração em que a equipe destoava, aparecia um problema físico nele. Então, muitas e muitas vezes, o Frei Luiz se faz presente solicitando que eles percebessem essa necessidade de concentração, por muitas vezes afastava definitivamente a pessoa que não entrava nessa situação, e o grau de energia e equilíbrio deve ser tão grande, né, que eles não admitiam uma falta. Você faltando uma vez, estava fora da equipe. Tamanha a necessidade de preparo. Tamanha a necessidade de preparo. É Aquela muito sério. preparação, né? Tem um livro do próprio Luiz da Rocha Lima, que foi ele que escreveu, chamado A Luta contra a Bruxaria. E aí, nesse livro, cada sessão de materialização eles anotavam, eles botavam para gravar. E aí, nesse livro, ele vem descrevendo tudo o que acontecia. Aí, nesse processo, as sessões de materialização tinham dois objetivos lá. Tanto cirurgias espirituais, que quem geralmente era o médico principal era o Frederico von Stein, que é um alemão desencarnado na Segunda Guerra Mundial, e também eles são especializados lá em desfazer trabalhos, né? A bruxaria, que a gente chama de magia negra, né? E não é magia negra, é bruxaria. E aí ó, tem várias e várias fotos lá de que eles materializavam os objetos que eram imantados de energia negativa, né? E aí eles explicam por que a energia, até estava conversando ontem, né? Os objetos que nós temos, a gente deixa impressões e energias. Quando a gente capta, por exemplo, uma camisa, qualquer coisa nossa, que a gente tenha um apego. Então, os magos negros, eles precisam entender e identificar a nossa sintonia energética, para que eles possam enviar para a gente energias num estado chamado de irradiação, né, na mesma vibração. Sendo na mesma vibração, o nosso chakra suga, e aí vai para o nosso... Por isso que corrente eles sanguínea. querem um objeto da pessoa. Cabelo, foto, anel, tudo, né? Mas tem ali causa e efeito, né? E qual a diferença de magia e magia Não há negra? diferença, é porque Que quando não a é. gente fala da questão de negro, está sempre referindo ao termo pejorativo, né? Sim, é. E aí ele chama a atenção justamente para a Bruxaria. gente, aí é bruxaria. Ah, tá. Localizam pessoas através de objetos, né? Pessoais do jeito que eu já vi. Estão documentados, né? Tem um acesso a isso. Né? Esses médiums, eles precisam de uma peça de roupa, alguma coisa que seja da pessoa. E aí ele, quando toca, ele vai ali, não sei como funciona exatamente, mas ele consegue ver, localizar onde a pessoa tal possivelmente está. E já houve médicos que ajudaram muito a polícia, detetives, em casos de pessoas desaparecidas, para encontrar onde a pessoa estava, ou até mesmo só o corpo, né? Se fosse já um pouco tarde. Mas eu não lembro agora o nome Mediunidade? desse documentário que eu vi, mas isso, O americano usa muito isso, né? isso. Kardec tem isso. Aquela novela da Globo, que era uma rapaz, acho que até com não é o nome dele. O profeta, né? O profeta, que até a mulher dele sumia no final, só que ele tinha perdido o dono, depois ele comentava. Aí é que a gente, quando a gente vai entrar nessa questão, para cientificamente explicar, a gente vai entrar na questão do eletromagnetismo, né, que aí é uma viagem. Aí Micheline precisaria aí de umas 4 semanas só de eletromagnetismo para ensinar a gente. Na revista Espírita, Kardec conta, não lembro qual é, Kardec conta um caso de uma pessoa que desapareceu e tinha uma médium na cidade que eles costumava fazer saber por onde a pessoa andou. Ela sabia onde a pessoa tinha andado e acabava dizendo. Tem uma fala... De 1800 alguma coisa, tenho certeza disso. É porque você consegue... tem médios que têm a faculdade da psicometria, né? Você vai conseguir ler o que tem no ambiente. Por exemplo, se tiver um médico de fato que tem essa capacidade de absorver essas energias, afinidade fluídica,
De absorver essas energias, né? E perceber, ele consegue reproduzir tudo que se passou aqui, né? Então, basicamente, também você consegue se conectar com essas pessoas. Sem contar também que a gente está cheio de espírito, né, gente? Tem o nosso guia, Então, pode haver justamente essa identificação, ó, mostrar o que está acontecendo. Existem várias formas de você detectar, não é só Uma uma. infinidade, né, de possibilidades que a gente não tem consciência ainda de todos. Aí a gente vem aqui para a Igreja Católica, que fez uma alteração recentemente que a gente fala para esses anos todos, né, séculos da Igreja, em 1999, fez uma atualização nas regras sobre o exorcismo, né, que eram desde 1614. E a gente vê uma discussão muito grande. O Papa Francisco parece que modificou alguma coisa em relação a isso, dizendo que aquelas pessoas, a maioria das pessoas que eles acham que são possessos, são pessoas com problemas psíquicos, né? Então, que primeiro é preciso buscar essa orientação, essa pesquisa, esse acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para depois você achar que é uma possessão, alguma coisa desse sentido, né? Ele dizendo que tem muito isso. E a gente vê coisas horríveis, né? Eu fui olhar, eu parei de olhar porque a gente vê coisas de violência, e tem um caso até que teve um filme, né, de uma moça, Emily Rose, que diz que ela desde a adolescência que tinha esses episódios e tinha problemas psiquiátricos também, mas como os tratamentos psiquiátricos não faziam efeito, ela pediu, né, pelo menos foi a história que eu li, ela pediu para fazer um exorcismo e chegou ao ponto dela falecer, né? E depois entraram com um processo contra a igreja, contra os pais, por causa dos maltratos, por causa da maneira como abandonaram o tratamento médico, né? Para ficar só no exorcismo. E tem fotos dela. É o exorcismo de Emily Rose, o filme? Isso, No filme ele mesmo mostra que ela que faz a escolha, né? é ela que pediu, Porque, não, assim, no momento do exorcismo, ela é retirada do corpo, né? Em desdobramento, como você conhece muito bem. E ela consegue conversar com a entidade mostra para ela que se ela, nesse momento ela pode escolher, né? Justamente, se ela continua com esse processo de subjugação, e essa continuidade iria alertar para a população que existia algo além da vida material, ou então se ela queria se livrar, né? Que levasse as entidades, né? Que ela tinha esse merecimento. Ela escolheu continuar com essa subjugação até o fim da vida dela para provar. Eu não conheço. Eu vi essa manchete e aí eu É um filme fui muito trazer. bom. É de terror, mas é um terror fantástico. Fantástico. Vamos fazer um cine. Vamos fazer um cine. Para a gente debater alguns filmes. Tem filmes excelentes para a gente assistir e conversar com eles. Pois assista. Então, ele vem falando, né, para a gente distinguir a possessão demoníaca de doenças físicas e patológicas, né, psicológicas. Então, Kardec vem dizer aqui, não há demônios, como que a gente estudou, né, os demônios, o inferno e tudo mais, mas há espíritos como qualquer um de nós, que a gente viu que eles são imperfeitos, né, menos evoluídos, não alcançaram ainda, têm um certo grau de ignorância e por aí vai. Que podem sim atentar contra seus semelhantes, perseguindo-os. A gente sabe, no Espiritismo a gente estuda isso, né? Que os nossos obsessores ou aqueles espíritos mais perversos, maus, que querem, eles são aqueles que estão ali sofrendo, né? Que estão sofrendo por alguma coisa. Ele vem dizer aqui mais na frente, aqui ele está perseguindo, atormentando-os ou mesmo arrastando para as más atitudes de forma oculta, como os espíritos obsessores. Ou direta, como falsos amigos e gurus da sociedade. A gente vê espíritos que estão ali se fazendo, né? É como Kardec fala, pseudo-sábio, não. É o pseudo-sábio? Não, é não. Aqueles que se fazem de muito inteligentes e depois começam a colocar coisas, não é o pseudo-sábio. Começam a colocar informações que eles querem passar no meio das informações bonitas, né? No meio das palavras bonitas de Jesus, eles começam a incutir as ideias que eles querem, né? Mas alguns são ardilosos, sutis, violentos, escancarados
Isto a doutrina trata como obsessão, ou seja, qualquer má influência que um ser encarnado ou desencarnado exerce sobre alguém, inclusive involuntariamente. Ele vem dizer, como eu disse, gente, eu acho que eu estou misturando as coisas já. Ele vem dizer, a culpa é de Bruno, que o espírito obsessor, eu acho que é na aula de amanhã, o espírito obsessor, na maioria das vezes, não é um espírito mau, né? É um espírito que está em muito sofrimento, que já foi muito agredido, que quer retaliar, que quer se vingar, que quer fazer com que o outro sofra o que ele sofreu. E muitas vezes ele fica ali se alimentando desse ódio, dessa raiva e acaba se tornando uma pessoa que só vê o mal, né? Só quer, as atitudes dele só decorrem desse ódio e ele vai fazer o mal, né? Mas não é que ele seja uma pessoa má. A gente já viu que não existe isso, né? Não existe aquele espírito que foi criado para o mal. Michele, a gente poderia fazer uma analogia, né, trazendo duas figuras, tanto o Moisés, né, como o Jesus Cristo, né? Moisés vem trazer para a gente, ele vem ratificar, né, solidificar o Deus único, mas ele vem trazer para a gente as leis mosaicas, né, e traz o olho por olho, dente por dente, né? Então a sociedade ela se alimenta desse instinto, né, de que se eu sou ferido com ferro eu tenho o direito de ferir. E é por isso que a gente começa a entender que Jesus Cristo ele é a divisão da humanidade. Tem a humanidade com informações antes de Jesus e tem a humanidade com informações pós-Jesus, né? Porque Jesus vem dizer assim, pagai o mal com o bem. Então, assim, é a gente começar a entender que aquilo que me faz mal não é o mal que me fazem, mas é o mal que eu faço às pessoas, né? E que se eu recebo um mal, né, eu posso fazer, Dá um nó. e que se eu recebo um mal, esse mal só vai me fazer mal se eu permitir, não é verdade? Então, que a gente tem essa lógica. Existia uma sociedade antes e pós-Jesus. E é justamente esse processo de obsessão que a gente continua caindo, né? E nós continuamos caindo, porque somos nós. Esse é um breve contato que a gente tem com a doutrina dos Alimentando, espíritos, né? né? A gente continua alimentando isso e se perguntando por que o obsessor está fazendo isso comigo, né? Enquanto a gente estiver fazendo essa pergunta, a gente não... E também, assim, obedecendo a lei da atração, né? Eu acho que o espírito, quando está... Minha voz já está tão alta. Fica mais limpa aqui na gravação. Então a gente percebe que, através da lei da atração, e lógico que o espírito desencarnou, ele é uma pessoa ignorante, ele tem aqueles processos de sofrimento que ele ainda não absorveu, não entendeu, e muitos deles também partem para a vingança, enfim, mas eles também, assim, com esse sentimento, eles também atraem outros que vão ainda incentivar ele, vai, é isso mesmo, faça assim, olha, tem um projeto esse, vamos fazer isso. E aí, de repente, era uma pessoa. E aí tem outras pessoas que vão ainda instigar nele esse sentimento, né, de vingança, de ódio e tudo mais. Que é mais ou menos o que acontece, né, atualmente no Brasil, né, assim, essa onda sombria de ódio, né, de divisão, de separatismo, né, de guerra, né? Mas que bom que teve a intervenção divina. Então, sempre há o momento da pessoa acordar, sempre há, né? Então, o espírito que está com esses desejos de vingança, de ódio e tudo mais, rancoroso e assim magoado com as coisas que aconteceram com ele, só que tem coisas que assim, as circunstâncias acontecem, se ele tivesse um entendimento, ele iria certamente sair, assim, superar esse problema, né? Porque aqui no mundo nós temos as provas, cada um de nós tem as provas. Então, se nós temos as nossas provas, então pessoas vão nos ferir, encarnadas, desencarnadas, vão nos incentivar para o mal, vão nos incentivar para o separatismo, para sei lá, maledicência, para tanta coisa. Então, o que é que acontece? O Evangelho já vai nos deter esses passos para não ir adiante com essa onda. Mas o Espírito, quando desencarna, ele, ignorante, lógico que ele vai se deixar levar por essas ideias. Mas, provavelmente, em algum momento da vida, quando a consciência despertar, quando ele cair em si, certamente ele vai mudar a rota.
e vai ressignificar os acontecimentos que aconteceram com ele antes e que, a partir de então, ele vai agora rumo à evolução, né? A melhoria, a retratar, a reparar, né? E é assim que acontece conosco. É uma reflexão muito grande que a gente precisa fazer, né? Porque a gente pode pensar assim, se eu morrer aqui agora, hoje, como é que eu vou acordar no mundo espiritual? Aí eu vou lembrar das pessoas que eu tenho raiva, dos rancores que eu tenho, das lembranças que eu tenho de quem me fez mal, quem não gosta de mim, o mal que eu fiz a quem. Aí a gente começa, né? O que foi que eu não fiz e não sei o quê. Então, a gente não está muito longe desses obsessores, não, né? Então, Culpa, remorso. culpa, remorso. Quem quiser, amanhã a gente vai conversar sobre isso na aula Ação e Reação. Quem quiser assistir, Olha a propaganda. vai ser joia. Pra me achandar, né? Não há demônios a espíritos, mas não era Daimon, né? Sim. Na Grécia, era a Grécia antiga que tinha o. É, Que era Daimon, e ele, quando se referia a Daimon, era espírito, não era demônio. Depois ficou conhecido como demônio, né? Mas na verdade não era, um erro de interpretação. Porque você perdeu a belíssima aula de Michelinha 3 semanas passadas, onde ela vai falar dos anjos, onde ela falou dos anjos decaídos, não foi, Michelinha? Como eles se tornaram demônios. Capítulo 9. Não tem que ir lá. Tá no YouTube. Aí ele vem falar da possessão, né? O vocábulo possesso, no seu significado comum, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. É como se eu tenho um espírito mau que está aqui tomando o meu corpo. Pois que nesse sentido não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a dominem. Isso Allan Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, no comentário à questão 474. Mas, depois, ele vem alterar o seu entendimento, né? Ô, Samir, fazendo um parêntese aí, Aqui? sim, no que se refere a dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. No caso, aquela reportagem do Fantástico, né, que surgiu sobre o TDI, transtorno dissociativo de identidade, que as pessoas que possuem esse transtorno disseram que muitas vezes são inquiridas, né, de que isso não é possessão. Aí acontece que tem 18 personalidades, 23 personalidades numa só pessoa. Então, a gente exclui o sentido de possessão nesse caso. Sim. Eu acho que aí já é patológico, né? Bruno, explica aí. Puxa, A eu? dissociação. A Ó, dissociação. pessoal, pode ser várias Eu coisas, acho né? que isso Pode ser um processo obsessivo de subjugação, e a gente sabe que, como nossa amiga ali atrás dela falou, todo processo obsessivo nunca é só um espírito, muito difícil. Sempre tem uma reca. Por exemplo, que é muito comum você doutrina um, o preto velho leva, aí vem outro, e outro, e outro, e outro, até que numa hora calma, né? Mas também pode entrar na questão dos corpos, né? E a gente vai entrar no campo dos 7 corpos que a gente já trabalhou, não foi aqui, né? Mas a gente sabe que quantas encarnações nós temos, né? E para cada encarnação ou para cada conjunto de encarnações, a gente adquire experiências, né? E se a gente for tirar pela situação que nós temos hoje, muito provavelmente são experiências culposas, né? E é justamente por isso a perfeição divina que traz para a gente o véu do esquecimento, para que a gente possa aos poucos ir restaurando as coisas sem a necessidade de estar se lembrando daquilo que a gente fez, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente está aqui em pura harmonia, mas vamos lá tirar o véu. Vai, eu te matei. Será que tu olharia para mim com o mesmo carinho e gosto de amigo que você olha hoje? Muito provavelmente não, né? Porque nós temos orgulho, nós temos egoísmo, nós temos a vaidade. Então, o processo que a gente pode estar sendo identificado por várias personalidades
Pode ser um processo obsessivo único, com várias pessoas através da subjugação, como pode ser também um processo de que você está mostrando para você aquilo que Anímico. você... Anímico, né? Aquilo que você tem, as suas várias faces, né? Em várias existências de aquisição. Mas lembrando, sempre onde há um distúrbio, existe um processo obsessivo ali. Pode ser que o processo obsessivo não tenha desencadeado isso. Foi um momento, através do planejamento espiritual, que aquele processo precisava desencadear para que a pessoa pudesse trabalhar, né? Mas, quando existe esses processos de desarmonia energética, existe a aproximação de espíritos similares para que possa piorar a situação. E se a gente tem uma desarmonia energética, consequentemente, tem aqueles que não gostam da gente, estão sempre de olho, né? Até porque o gatilho, né, como foi mencionado, nesse caso do TDI, é um trauma muito forte que houve na infância. Aí aquela personalidade foi embora para surgir outra para se livrar Mas a daquele momento. personalidade que nasceu naquele corpo não existe mais? Não, Com a vai vida embora do Ou habita, né? momentaneamente. Não, momentaneamente. Simultaneamente. No caso de Síbio, a mãe dela prendia ela, amarrava ela com uma corrente ao pé da mesa, introduzia uma mangueira com água na vagina dela, ela tinha 5 anos de idade, e deixava crescer até a menina desmaiar. Quando ela desmaiava, com o tempo, com os anos, foram surgindo outra pessoa, ou seja, a dor era tão forte que a Síbio sumia Rapaz, eu e pensei que eu surgia sofresse. uma Carol, surgia uma Carolina, uma Antônia, de 300 personalidades. Caramba. Síbio tinha 18. Tu já pensou se eu tivesse 18 de mim? Ah, mas Tu não tava lascado. Mas é desejo diferente. Ó, deixa eu trazer uma. Pode ser. Deixa eu ter. Quando ele fala em possessão naquele tempo ali, antes de Kardec, inclusive, que a possessão estava ligada diretamente ao quê? A um espírito ia tomar conta daquele corpo. Ou seja, ia ter dois espíritos, o espírito que é dono do corpo e um obsessor iria entrar. Kardec quis desassociar isso. Porque a obsessão, ela não é que o espírito entra no corpo. A obsessão se dá via pensamento, via os fluidos. O espírito ele não está dentro do corpo da pessoa. A gente usa muito aqui a incorporação, né? É um termo até errado, mas é um termo que caiu na nossa linguagem de espírita e a gente sabe que podemos usar, mas não é o correto. É por isso que Kardec era contra, no primeiro momento, contra esse termo possessão, porque estava induzindo as pessoas a achar que o obsessor estava dentro do corpo do obsidiado. Aí Kardec lá na frente ele vai rever esse conceito e aí Michelin vai trazer. Janaína ia falar. Não, eu estava perguntando assim, se esse caso que ela trouxe, né, da menina da reportagem, poderia ser a menina Múltiplas personalidades, né? médium, né? E ali, obviamente, uma mediunidade desregradíssima, porque não houve nenhum tipo de educação nem treinamento, e aí, nesse processo obsessivo, né, porque numa situação dessa, como você está falando, sempre vai haver ali presença de espíritos, né, que podem ali se comunicarem, né? Um a cada vez, assim, esse grupo de espíritos ali dessa obsessão. E um conhece o outro, conhece a personalidade do outro e fala. Tem um filme muito famoso que fala disso também. Fragmentado. Enfim, continue. No caso, Precisaria de é uma mais sensata essa observação da menina, é mais sensata no sentido assim, porque a criança pode ter mediunidade, né? Enfim. Uhum. E acho talvez mas para a ciência não vai usar termos, usar as expressões que nós usamos, porque nós estamos dentro de uma doutrina que é muito ampla, mas ela também é progressista, né? Então a ciência, e Allan Kardec disse, quando a ciência avançar em algum ponto, né, que você está vendo que está discordando, né, daquilo que eu falei, então você siga a ciência e deixe, né,
enfim, a doutrina, Sim. né, nesse aspecto. Então, assim, o que demonstrava justamente a característica da personalidade do Allan Kardec, que ele era uma pessoa sensata, né? Então, ele não se deixava levar pelas expressões que as pessoas diziam. Tem pessoas de todos os tipos de, assim, de personalidade, no caso. Pode se expressar como uma pessoa exaltada, uma pessoa alegre demais, tudo é positivo demais, outra pessoa muito negativa demais, outra pessoa, enfim. Então, a gente tem que realmente ver, quando tem assim, esses fenômenos que a ciência está estudando, que dá nomes diferenciados, TDAH, TDAH, não sei o quê, enfim. Mas assim, a ciência está tentando Entender, né? classificar, Descobrir, está entender o querendo que é aquilo, né? entender, pesquisar e dizer com nomes próprios. É. Como também surgiu a parapsicologia, como surgiu outras ramificações da ciência estudando determinados fenômenos, o meio que o espiritismo estuda, né? Isso. Então a gente tem que se atentar a essa questão. Você falou de ciência agora, me lembrei, eu procurando coisas aqui, aí eu vi um caso de uma família no norte do Rio Grande do Sul, que foi para o telejornal. A história deles foi notícia de jornal, né? De pedras que caíam dentro de casa, né? Que se jogavam e aconteciam, e batidas, e pessoas gritando e tudo mais, e eles chamavam a polícia. Então, a polícia foi depor no jornal para dizer que eles eram chamados, que iam lá e que não tinham nada, que as pedras caíam e o telhado estava do mesmo jeito, não sei o quê. Então, isso foi um fato muito conhecido, porque a polícia foi. Aí eu me lembrei da psicóloga falando que eles estavam estudando, estavam dando apoio a essa família dentro da ciência para tentar entender o que é que eles tinham que estava fazendo eles acreditarem nesses fenômenos. Veja só, todo mundo lá mostrando que as coisas estavam acontecendo e eles estavam lá dizendo que a ciência ia explicar qual era o transtorno que a família tinha, né, para que acontecesse isso. Acabou que eles saíram da casa, demoliram a casa porque eles não tiveram mais coragem de voltar para casa. Eles demoliram porque eu acho que eles achavam que tinha um demônio ali, né? E demoliram a casa para o demônio desaparecer. Pronto, Mas aconteceu. como a gente lida com as coisas, né? Aconteceu um caso que aconteceu conosco, nós éramos criança ainda, de berço, né? Mas nós morávamos nessa região aqui do Shoa, que não tinha essas habitações todas, era um engenho grande, tá? E minha mãe e meu pai, assim, compraram uma casa aqui próximo, que depois eu vinha identificar qual era a casa. Essa casa, simplesmente, ninguém mora nela. Ninguém. Não passa mais de 4 meses. Ninguém mora. Por quê? As entidades se apresentam para as pessoas. E se apresentou para mim. E eu dava aqueles gritos de português, né? Eu dava aqueles gritão assim, meu pai assim, foi que houve, não tem nada, tal. Eu disse, papai, o bicho, e papai procurava em todo canto e nada, não encontrava jeito nenhum. E aí, no caso, e aí as entidades se materializavam para mim e dizia assim, é como se assim, vou te pegar, e ia se aproximando cada vez mais. Para assustar mesmo, né? Dava aquele grito. E eu só sei que assim, os anos se passaram, a casa se deteriorou. Lógico que depois minha mãe perguntava assim, a vizinhança, as poucas pessoas que moravam no bairro. Aí foram perguntar, né, a vizinhança, aí a vizinhança, olha, não fica aí não, porque aí ninguém fica nessa casa é mal assombrada. É. Aí minha mãe saiu, né? Uhum. Então saiu. Aí a gente vivia assim, de casa em casa, parecia cigano. Enfim, acho que a gente morou em vários bairros do Recife, mas a gente tinha essa questão de ver os espíritos quando era criança, né? E aí, pronto, só sei que agora a casa tá abandonada, mas tá aqui, é ali. A gente identificou depois de muitos anos. A Kardec tem uma história dessa, né? Das pedras que se jogavam na casa e a mocinha que trabalhava lá morria de medo e ela que era médium de efeito físico, né? Quando a família tirou ela e mandou para a casa do campo, aquilo desapareceu, né? Deixou de acontecer. Quando eu era pequena, aqui na casa de vizinha, a casa de trás da minha casa, né? As pedras caíam dentro de casa. Então, eles eram católicos, aquele católico tem um pezinho na Umbanda, que tem um pezinho não sei aonde, né? E chamaram um padre para fazer o exorcismo. O padre fez o exorcismo e tal, pegou as pedras, jogou no rio, aí as pedras começaram a cair com água, derramava assim do telhado. Era uma coisa. Resultado, a mulher saiu daí e
as coisas desapareceram, né? Hoje quem mora aí é o irmão dela, mora na casa, nunca teve nada. Mas enquanto ela morava, apareciam muitas coisas, né? Eu tava pensando, eu olhei pra ela, porque ela tava passando. Ela me diz assim: ah, eu tô sentindo a presença da entidade, eu tô passando mal. E a gente reclama de barriga cheia. Veja a situação que ela viu, que ela viveu. Então, quando o espírito se aproxima, você se sente mal. Veja, é bem melhor assim, né? Do que tá vendo, conversando, né? Aparecer assim. Aparecer assim, né? Não é não? Então, Kardec na Gênese, não é? Você é estudioso da Gênese? Aí, Bruno, é com Bruno. Vai reconsiderar a sua conceituação e colocar a possessão dentro das possibilidades dos diversos tipos de obsessão. Não como um ato demoníaco, visto que essa categoria de ser não existe de fato. A gente já viu isso, e Kardec já explicou isso, né? Não existe o demônio. Mas como uma influência premeditada por espíritos maus, quer dizer, espíritos imperfeitos e ainda presos aos interesses mesquinhos. Então ele vem rever a condição de possessão, né? Ele dizer que realmente existe a possessão. Mas que não é um espírito dentro do corpo, não é isso? Ele só mudou a nomenclatura, no caso. Uhum. Ele aceitou a nomenclatura. Então ele vem dizer que espíritos atrasados rodeiam em torno da Terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Não é por acaso que nós temos obsessores, não é? Por causa da nossa condição ainda moral. A ação maldosa desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraçada neste mundo. Por isso, a obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve ser considerada como provação ou expiação e aceita com essa função. Chamamos de obsessão a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta tipos muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das capacidades mentais. Eu estudando para a aula de manhã, aí eu achei um caso onde a obsessão começa com um espírito, né? E depois vem outro e diz, não, olha, eu vou te levar para um chefão lá, e esse chefão já condiciona. O livro, vou te levar para um chefão lá e ele vai dizer o que é melhor você fazer. Então daí já não é mais um obsessor, né? São vários, é uma legião de coisas que vai direcionar o que é que ele tem que fazer, o que é que ele deve fazer para se vingar. E a gente vê na reunião mediúnica eles dizendo, olha, não só tem eu não, você quer me tirar, mas não vai resolver o problema não. Eu vou sair, se vocês quiserem até eu saio, mas tem uma penca lá. Aí a gente tem que conversar. É um de cada vez, como o Bruno falou, a gente vai resolvendo um por um. E eles gostam muito de dizer assim, não adianta eu sair não, porque os outros, como se jogando a culpa nos outros. Cuida de ti, tu sai, segue o teu caminho, o teu progresso é o teu melhor. Os outros vão responder pelos erros dele. Você só pode responder pelo seu erro. Porque eles acham que o erro, todo mundo vai pagar porque errou ali. Então, cada um vai pagar, ou vai responder, pagar não tem nem o termo. É responder pelo mal que fez. Mas é muito comum a gente ver na reunião mediúnica, eles vêm dizer, só um não, são vários, já perdi até as contas. E essa questão também, você falou que ele vai pedir ajuda, né? É porque a gente pensa que quando a gente desencarna, a gente sabe tudo, a gente não sabe. Nem a gente sabe. Muitas vezes, quando o ódio é muito grande, a gente se liga à pessoa e fica ali. Só que aquilo muitas vezes não basta. Você quer um mal maior, você quer prejudicar de certa forma. Então, o que você faz? Você recorre a pessoas intelectualmente avançadas, onde elas têm técnicas de ataque, né? Então, você vai buscar instruções para que você possa fazer aquilo que você quer. Só que, além de você estar comprometido com aquele que está encarnado, você se compromete também com aquele que está desencarnado, né? A gente vê no livro justamente que a gente está na nossa reação, né, que os seres intelectuais eles têm a mania de escravizar para que possam perpetuar o seu poder, né? Aí, isso é no caso de apenas um, né? Aí, por exemplo, mas para o que você quer, só você não vai conseguir. Então a gente tem fulano, ciclano, beltrano que também pode ajudar. Que a gente vê aquelas 3 personalidades no umbral. Aí a gente vai falar no umbral grosso, o Faregorino, né? Que é a parte bem perto aqui da Terra, né? Aquele que manda, os que são semelhantes, mas não têm a mesma inteligência, e os que são escravizados, né? Tem esses 3 tipos. Então existe todo esse processo vamos dizer assim, de organização dos espíritos trevosos, que André Luiz fala de gênios infernais,
Então, assim, é tudo muito lógico, é porque quando a gente adentra aqui na Terra, a gente se esquece. É, E aí, como Kardec sempre fala, vamos raciocinar. Da mesma forma que a gente tem que raciocinar para as nossas coisas aqui, a gente tem que raciocinar para os processos obsessivos também. Para a vida, né? E aí, se a gente for lá para o livro de Hermínio, né, Diálogo com as Sombras, ele descreve de forma belíssima como é organizado, como as trevas eles são organizados, né? é Porque não tem essa questão de livre-arbítrio lá, não, meu velho. Você faz o que ele quer, então você faz ou vai faz, dar né? porrada. Entendeu? Então, é por isso que essas coisas elas são tão mais fortes e que quando a gente começa a adentrar, a gente até às vezes pensa, meu Deus, tudo isso existe. E onde é que está Deus? Né? É, E aí o nosso amigo Druso vem explicar onde está Deus. Né? E também a gente precisa pensar o seguinte: a gente já viveu tantas vezes, né? Quantas vezes a gente já foi obsessor também? A gente esquece, né? A gente tá aqui falando sobre obsessores como se a gente nunca tivesse sido obsessor de ninguém. uhum. Inclusive, a gente pode estar sendo obsessor de alguém Agora, agora. exatamente. Não precisa estar lá. E a gente não sabe como será o prosseguir da nossa vida e o nosso desencarne. Sei lá, eu desencarno futuramente pelas mãos de alguém. Eu vou para aquele lugar trazendo tanto sentimento negativo e posso, sim, pela nossa ainda inferioridade moral, me envolver pelo sentimento de vingança. Uhum. E posso, depois daqui, mesmo tendo todo esse cabedal de informações e aprendizado sobre isso, deixar esse lado ainda inferior, né, tomar proporções maiores e depois eu estar lá. Aí depois eu vou ter que vir para cá, para um de vocês, falar através de um de vocês, dizer assim, eu aprendi tudo isso, mas estou aqui perseguindo alguém, né? Então é bom a gente pensar, quando a gente fala de obsessor, a gente sempre coloca a coisa lá longe. Muito longe como de se a nós, gente não né? tivesse É. nada a ver com aquilo, que nunca Pois tivesse é. sido obsessor. A gente está falando de nós, né? A gente está falando da Exato, gente aqui, das exato. nossas loucuras, né? Cotidianas. Exatamente. Falando assim muito rápido sobre o que eu vi no livro Os Bastidores da Obsessão, né? Que eu estava procurando desesperadamente. Procurando obsessão. Onde está a obsessão? Procurando um caso. Então ele vem contar de um cara que desencarna e ele é atraído magneticamente para aquele que ele vai obsidiar. E ele tem ódio daquela criatura e não sabe por quê. E depois a filha dele também, ele desde que vê tem uma aversão àquela criatura e não sabe por quê. Mas fica ali em volta, veja, o magnetismo, né? Você não gosta daquela pessoa, está ali junto daquela energia, se alimentando daquilo e não sabe nem por quê. Até que vem outros espíritos que já obsediam aquela criatura e diz para ele, sabe quem é fulano? Aí vai despertar ele quem foi, quem, né, das outras vidas dele. E depois ele faz, não, eu quero matar, eu quero fazer acontecer. Ele faz, não, vamos procurar o chefe. O chefe vai lhe dizer como você vai se vingar. E qual é a vingança dele? Se prepara para vir como filho daquele, para poder perturbar. Imagina uma criatura dessa. Planejada pelas trevas, Achei! Eu achei, Bruno! Eu já peguei tanto Bruno. Aí vem aquele cara que eu não lembro o nome, que a gente estava vendo na palestra dele, que quando eles pensam que estão planejando a reencarnação, tem um planejamento do planejamento deles. Eles pensam que estão fazendo mal e, na verdade, vai ser um bem, né? É a Lahara que fala? Pronto, então é o planejamento do planejamento. Pois é, pra você ver. Existe, Bruno. Tu não sabia, não? Existe. Também por isso, porque a primeira vez que eu ouvi falando sobre isso, eu disse, não pode, fiquei desesperada. Euzinha. Se isso existe, e Os Deus, da comunista tá? como o diabo pode a cruz. Diabo da também. Mesma coisa com ele, um livro impressionante que eu estudei, foi aquele de Ranieri, né? Sexo além das sombras, não. Sexo no além, não sei, agora estou confundindo os títulos, mais ou menos assim. E também tem outro que falava justamente sobre a questão do espírito, deixar sua forma humana e ser uma larva, sabe, se
transformar em árvore, em animais. É uma coisa assim tão absurda que parece contos assim dantesco que o pessoal está contando, uma coisa irreal. Mas existem. Né? É assim, existe isso aí. Eu esqueci o nome. Agora, Isso é um processo de hipnose, né? exatamente, Para a hipnose. gente entender o quanto isso Profunda. é forte. Exatamente. Os próprios espíritos das trevas, eles utilizam de tecnologias. Exatamente. Né, eles são implantam inteligentes. na gente, para que a gente... Gente, não tem como falar não. Gente vai falar sobre Você isso. vai falar sobre isso. Você induz, claro, todo processo de hipnose tem que ter um agente induzir, geralmente é a culpa, né? Quando a gente tem culpa, né, por algum erro que a gente cometeu, aí a pessoa vai se aproveitar e faz com que a gente coloque. Fica longe. Isso é um implante, é? A voz fica longe, tá? Mas é o mesmo processo dos espíritos que ficam em forma de Ovoides. animais, O abismo. Ótimo. O abismo. É porque, Impressionante. vê só, a gente tem que ter calma. A gente não pode sempre relacionar que são as mesmas coisas, porque é assim, é uma infinidade de coisas. É uma infinidade de técnicas, assim, são infinitas, porque a nossa mente gosta de pensar. Se a gente usasse tudo que a gente faz, que a gente tem capacidade para o bem, a gente resolveria todos os nossos problemas. Mas basicamente, todo esse, inclusive o processo de reencarnação é um processo de hipnose, né? Porque a gente vai miniaturizar. isso aí, de tornar pequeno a gente para que a gente possa tomar um novo corpo material, né? Então, como é que se faz? Tem várias formas. Às vezes, o processo de culpa nossa é tão forte que nós mesmos fazemos isso, nos tornamos ovoides, nos tornamos animais, plantas, duendes e tudo mais, né? E a gente vê muito isso em livros que abordam quando eles vão para planos espirituais que a gente chama de abismos ou trevas, né? Que ficam mais próximos do interior da Terra, né? Lá do núcleo, né, central da Terra. Então, assim, só que além desses processos automáticos que a gente consegue induzir, existem chips mesmo, né, tecnológicos, que você implanta na pessoa, né, e justamente esses implantes fazem com que a gente fique ao mesmo... Eles emitem pulsos eletromagnéticos que fazem com que a gente fique o tempo todo revivendo o que eles querem para que possa deixar a gente de forma escravizada. A gente já teve alguns casos, inclusive tinham dois médicos aqui que eram médicos que tinham uma psicofonia mais aflorada, vamos dizer assim. Nós somos mais levinhos, né? Eles tinham espíritos que de fato tomavam conta e ajudavam, e já teve numa quarta-feira que a gente estava trabalhando, e aí tinham dois médicos, eu não vou citar o nome, né, porque não acho legal, se a pessoa tivesse aqui eu citaria. Um deles não está mais aqui, que era justamente o incorporável. E no próprio processo lá de desobsessão da gente, no final do trabalho, a médica se levantou, foi até o doutrinador que estava lá, fez algumas coisas, como se aplicasse um passe, aí depois sentou e avisou, a gente desfez, botaram em você um chip, e é por isso que você estava sentindo isso, assim, sensado, não conseguia se livrar desses problemas. Né? Então, isso foi na própria reunião mediúnica da quarta-feira aqui. Então, assim, é muito comum, né? Só que porque a gente não vê tanto, porque não tem necessidade da gente ver. Né? É a mesma coisa que o Michel começou falando das mesas girantes, dos efeitos físicos, e a gente vê que durante muito tempo começou essa questão das curas espirituais, das cirurgias espirituais. É necessário aquilo? Não é necessário. Mas os espíritos nos informam. E isso vem para vários motivos. Um deles, um médium que faz isso é um médium super endividado, e é uma forma dele se melhorar e quitar a culpa que ele tem dentro dele, e também das pessoas verem que existe algo além da matéria. Né? Saiu um filme agora em setembro, Zé Derigó. Muito bom o filme, gente. Se você não assistir, bota lá. É no YouTube que tem, se eu não me engano. É uma coisa maravilhosa. Né? Então, assim, assistam para que a gente possa perceber que os fenômenos aqui iam atrás, gente. Se tivesse um médio de efeito físico aqui, todo final da reunião, botando as mãos para cima e jogando um monte de coisa legal, e que a sessão estava lotada, a gente estava ali na frente. Entende? Mas não tem, o que tem aqui é bunda na cadeira e muito estudo. E aí a gente não quer, né? Eu servo fervilhando. Exatamente. Tá entendendo? A primeira vez que eu li alguma coisa relacionada a essa questão, né, da hipnose e tal, na organização das trevas, digamos assim, para a obsessão, foi justamente nesse livro, né? Tambores de Angola, que ele explica bem direitinho. E o cara, durante a noite, ele era levado para um local especializado, um prédio super tecnológico, com pessoas assim altamente inteligentes no mal, colocando ali ele todas as noites, ia para uma salinha onde ele recebia ele tinha sessões de hipnose, para que quando ele voltasse, ele mesmo
desmantelasse a vida dele todinha lá. E por incrível que pareça, ele recebeu ajuda no centro de Umbanda, onde uma entidade muito superior veio e através do merecimento da mãe, parece, que ajudou, pediu pelo filho, intercessão, e ele recebe essa ajuda e é retirado dele esse implante que eles colocam nele. Ele recebe realmente um implante ali. Foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa sobre isso, fiquei assim. Muito tempo a nossa doutrina, né? Não a nossa doutrina, né? Eu acho que é ignorância de falar isso, mas nós que adotamos ela como uma conduta para a vida, a gente teve um preconceito muito grande com preto velho, com vários tipos de espíritos, mas são esses espíritos que vão lá embaixo, né? Entende? E as casas, sejam elas espíritas ou de umbanda ou de candomblé, elas se respeitam, elas se comunicam. É aquela questão que a gente faz assim, ó, intercâmbio. Ó, aqui, esse caso que eu tenho aqui, tu pode me ajudar? Vem para cá, eu posso ali. Gente, tem até, eu esqueci qual livro, mas o próprio Bezerra de Menezes se comunica numa casa de umbanda. Mas não como Bezerra de Menezes, como outros. Então, assim, gente, a ignorância é nossa, né? Eu trabalho um só. Qual é o nome desse livro que Bezerra de Menezes? Eu sei o livro, mas não sei o nome. Eu não sei. Pergunta a Rosa. É o Rosa. Normalmente é obsessão. A gente vê eu estava ouvindo, né? Estudando para essas coisas e estava vendo uma palestra que não era espírita, mas ele estava falando sobre os planos inferiores, né? Ele estava falando como é que funcionava lá e tal. Então ele disse que tem uma equipe que são os samaritanos, eles chamavam de samaritanos, e que eles são uma equipe de resgate. Eles não passam três dias numa cidade dessas. Eles estão sempre indo às zonas infernais resgatar esses espíritos. E ele diz, eles são espíritos muito bem trabalhados, preparados para isso. Ele diz, não é qualquer um de nós, porque as pessoas estavam dizendo, a gente vai, ele dizendo que no centro tinha um trabalho de resgate, né, de socorro, e à noite os trabalhadores iam para lá para participar desse socorro das pessoas e tal. Aí ele disse assim, tem jeito, vocês não pensam que somos nós que vamos lá nesses lugares resgatar esses espíritos, não, porque a gente não tem capacidade para isso, né? São espíritos muito bem preparados para fazer isso, com muito amor, né? Eles têm que ter muito amor para poder chegar, porque não é fácil você ver um espírito mau, um espírito trevoso, ou um espírito deformado que lhe causa pavor, e você sentir amor e querer socorrer e acolher aquele ser, né? Já tive aqui uma experiência Onde em uma comunicação, eu não esqueci nunca mais isso, eu via um espírito que foi socorrido num lugar assim, ele estava sendo mantido, né, escravizado, sei lá, preso por outros espíritos. Eu lembro até hoje assim, a sensação de medo e terror e pavor que ele teve, né, na hora que apareceu ali o irmão, né, daqui da casa, da equipe espiritual da casa, para socorrer ele. Eu lembro até hoje, nunca mais eu esqueci disso. Porque você esteve lá, hein? Oi? Mas olha, a gente falando aqui especificamente da obra O Céu e o Inferno, ele vem rebater aquele texto que ele falou lá no capítulo passado de um arcebispo, não lembro quem é, que ele falando sobre o espiritismo e rebatendo, né, falando coisas horríveis. Então Kardec vem nesse texto continuando falando sobre aquele texto, ele vem rebater muitas coisas que ele diz, né? Porque ele fala que são os demônios que fazem essas comunicações, né, espíritas, e Kardec vem dizer que uma parte dos anjos é que se rebelaram e desceram para o inferno, né? Deus mandou eles para o inferno, né? Para um local específico onde iriam viver no mal e tudo mais. E Deus deixou esses anjos decaídos, né? Esses anjos que a igreja chama de demônio, com todos os poderes dos outros anjos, né? Então, ele manda para lá, para o inferno, continua com todos os poderes e com a possibilidade de virem aqui na Terra atentar a gente, né? De fazer com que a gente peque, com que a gente erre, fazer com que a gente vá para o inferno também, né? Então Kardec começa a questionar essas coisas. Então Deus deixou
esses anjos caídos, esses demônios, com os mesmos poderes dos anjos bons. E a igreja vem dizer que os anjos não se passariam para essas comunicações, que os homens não podem, os mortos não podem voltar para falar conosco, mas Deus deixa os demônios vir falar conosco, principalmente para nos fazer errar, né? Para nos levar para lá. Então ele vem começar a questionar que Deus é esse, né? Que Deus de justiça e bondade é essa, quando deixa que só os demônios venham falar com a gente. Porque é essa a ideia da igreja, né? Que essas comunicações todas essas coisas que a gente veio e milhares de outros, né? Tipos de comunicações e manifestações, que é magia, que é demônio. E Kardec vem comparar a magia com o espiritismo, dizendo que aqueles demônios que chegam para tentar converter as pessoas, né, ao bem, a Deus, né, que ele diz que esse demônio é burro e tolo, né, que vai fazer o contrário. Ele diz até que é como se um comerciante fosse fazer propaganda do vizinho, né? Eu digo, olha, a grama do meu vizinho é verde, é melhor do que a minha. Então, ele diz que é fazer os demônios de tolo, né? De ignorante, não tem inteligência. Ele vem rebater várias situações, várias informações dessas que a igreja vem aplicando ao espiritismo, dizendo que a igreja fala sem conhecimento, né? Que eles não conhecem o espiritismo para falar nesse sentido, que tudo que eles falam em relação à magia ou em relação a querer o mal, a fazer, né? Fazer influenciar alguém para errar, para pecar, para ir contra Deus ou para fazer o mal aos outros, o espiritismo também não aceita. Então o espiritismo está completamente de acordo com isso que a igreja fala, mas que a igreja está apontando para a pessoa errada, vamos dizer assim, né? Eu estou acusando a pessoa errada daqueles males. Não é o espiritismo quem está fazendo isso. E que muito menos são demônios que estão falando, né? Ele diz que por que Deus não vai permitir que outros homens, que anjos até venham falar? E que na história da igreja, na Bíblia, existem diversas situações de comunicação, né? Então, ele vem dizer, naquela época os anjos podiam falar, né, com os santos, com os sacerdotes, os profetas, hoje não podem mais, né? Então ele diz, e ele mostra até aqui um caso que eu não vou passar porque não vai dar tempo, de uma passagem de Atos dos Apóstolos, onde eles dizem que Jesus vem dizer que vai trazer para a gente esses espíritos que vêm falar conosco através de nós. Aí ele diz que ele vai possuir os corpos, que vai falar até por meio de crianças. E Kardec vai dizer, o que não é isso senão a mediunidade, né? Que permite que essa informação seja divulgada para todas as pessoas, não só um grupo restrito que vai ter acesso a Deus, vamos dizer assim, ou à espiritualidade maior, mas todo mundo tem acesso a isso, né? Então, a Kardec vem questionar sempre essas informações, essa ideia que ele mostra que já ficou demonstrado que não existem demônios, que são homens como nós, que estão desencarnados, que nós temos graus diferentes, todos nós temos graus diferentes de evolução, né? Uns são mais evoluídos, outros menos, uns são melhores em algumas coisas e piores em outras. Então, assim como nós somos, os desencarnados também são. E esses anjos bons, vamos dizer assim, somos nós que chegamos àquele grau de evolução, de bondade. E que esse grau de evolução em bondade a gente não vai retroagir, se revoltar contra Deus e fazer como foi a historinha, né, dos anjos decaídos e nos transformar. E muito menos Deus vai separar uma determinada quantidade de criaturas dele para fazer o mal para a humanidade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acrescente aí. Diga. Eu queria falar sobre a gente trazer Jesus um pouco mais para perto da gente. E eu consegui fazer isso, pelo menos para mim, quando eu comecei a ler as obras de Humberto de Campos, né? E nas obras de Humberto de Campos, ele, vamos dizer assim, ao contrário da ideia que eles têm, ele humaniza Jesus. Ele traz Jesus para perto de nós com o enredo que ele traz e
Jesus, abre aspas, é um personagem nas suas histórias, né? Que é o governador da terra. E observando algumas de suas obras, né? A gente vê o cuidado que Jesus Cristo ele tem com a gente, né? Então, trazendo uma das principais obras, né, de Humberto de Campos, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, e ele fala lá do primeiro degredo, né, que é o degredo dos europeus para a América, que é onde nós estamos, e que essas pessoas iriam formar, junto com os espíritos simples que aqui habitavam a Terra, eram os indígenas, né, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas o que me fica muito marcado, não só nesse livro, mas em todas as passagens em que Jesus está, é que ele conserva muito as nossas escolhas, né? Nós teremos sempre o poder de escolha. É certo que em alguns momentos o nosso livre-arbítrio ele é cerceado para que a gente não nos prejudique mais a tal ponto. Mas a gente sempre vai ter um recomeço, né? A gente sempre vai ter uma nova oportunidade. E isso passa pelo perdão, né? Que a gente possa entender que a questão do perdão não é o esquecimento, mas é a abertura de uma nova porta de renovação para a gente. Então, isso me toca muito, né? Porque o Jesus, quando ele vem ao Brasil, e as várias vezes que ele vem ao Brasil e ele conversa com Ismael, né, e com tantos outros, ele sempre se mostra muito preocupado. E quando ele vê que a gente está fazendo escolhas realmente muito ruins e que nossa humanidade vai se encaminhando para um local de dor, ele fica muito sentido, né? E ele reforça a todos os seus auxiliares e todos os seus trabalhadores o empenho e o trabalho. E mais do que isso, ele convoca para que eles desçam à terra para dar a nós ensinamentos e lições. E é por isso que a gente tem, durante esses vários e vários anos de crescimento da humanidade, e falando do Brasil para cá, né, tantas pessoas, não, do mundo, tantas pessoas que vieram, que deixaram lições e que seguiram os grandes filósofos, os grandes cientistas, né, os grandes artistas. E que a gente possa entender que esses seres, por mais que eles não fossem espíritas, porque o espiritismo muitas vezes nem existia na época, eles traziam um pouco da cultura do mundo espiritual, né? O próprio Haroldo, ele fala que o Sócrates era um dos ministros de Jesus, é um dos ministros de Jesus, tem contato direto com ele, e desceu para que a gente pudesse aprender um pouco mais o amor sublime que veio antes de Jesus, e que pós-Sócrates vem Platão. Aí o próprio Emmanuel fala para a gente que o Platão não entendeu a essência de Sócrates, porque ainda ele era muito grosseiro para perceber o amor de Sócrates, que era a doação para todos, né? E aí o Platão traz para a gente o amor como o desejo. Ele diz que a gente só deseja aquilo que a gente não tem. E quando a gente tem, a gente deixa de desejar. E aí que fica uma reflexão, será que não é muitas vezes isso que a gente faz no nosso dia a dia? O que é que a gente ama, né? E não é uma crítica a ninguém não, mas a nossa sociedade como um todo, a qual eu me insiro, né? E que eu vejo que a gente tem muitos exemplos de relacionamentos, né? Em que no começo é muito bom, mas depois de um tempo esfria e se acaba. E será que a gente não vivencia um amor parecido com o amor que traz Platão para a sociedade? Aquele amor de que se eu não tenho, eu quero ter, eu desejo, mas quando eu desejo, eu deixo de valorizar porque eu já tenho, né? Então, faz tudo parte de um processo muito perfeito, em que Jesus Cristo traz com muito amor e muito carinho, sempre umas figuras muito certas que vêm trazer o nosso conhecimento. Mas que a gente entenda e que a gente deixe de ser cabeça dura e olhos fechados. Porque nós, quando estamos na condição de espíritos e sabemos que é uma terceira consolação, sabemos que traz a verdade, quando surgem outras personalidades que não são afins ao espiritismo, a gente logo joga para fora. Ali não presta. Ali eu não quero porque ele não acredita na reencarnação. Por que fulano não faz isso? Por que fulano não acredita no espírito? Gente, vamos olhar a essência, né? A essência é que conta, né? Então que a gente possa sempre estar trabalhando essas questões, que a gente possa, acima de tudo, ter certeza que Jesus está tão perto da gente, mas muito perto, né? Então, assim, é um trabalho muito belo que vem a todo instante e que desde 2019, esse processo de aceleração da regeneração, ela alavanca muito, ela acelera muito, né? Que o próprio Divaldo vem falar um dos últimos livros dele. Então, que a gente tenha isso em mente, que
Se a gente quer ver um mundo em regeneração, mas não totalmente regenerado ainda, que a gente seja essa regeneração em nós. Porque de nada adianta a gente estar aqui estudando 1h30 hoje, ontem a gente estudou mais 1h30, na terça a gente estuda também, na segunda, amanhã tem estudo, sábado tem estudo, domingo tem estudo, e como isso está influenciando na minha vida, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu me trato, me cuidando em relação a mim, em relação ao meu próximo. Quem é o meu próximo? Só os seres humanos ou todos os seres vivos? O que é vida, né? O sopro divino, né? Como dizia André Luiz. Então, que a gente tem essa percepção dentro da gente, de que tudo isso aqui tem um princípio, que é modificação interior. Se não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Entenda que o nosso lugar é onde a gente se sente bem, onde as pessoas nos acolhem. A gente sabe onde as pessoas nos aturam, onde as pessoas nos acolhem. Então, que a gente busque onde as pessoas nos acolhem, e que para buscar onde as pessoas nos acolhem, a gente muitas vezes tem que romper algumas coisas e alguns medos e ideais que a gente tem, para que possamos ser felizes. Que não deixemos que a sociedade como um todo nos influencie, que não deixemos com que a cultura que a sociedade nos impõe faça com que a gente queira estar bonito esteticamente como a sociedade acha, rico esteticamente como a sociedade acha, feliz esteticamente e do mundo desse aqui material como a sociedade acha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sempre será. E só para finalizar, tem uma passagem que eu acho muito bonita, que vai ser tema de um congresso que vai estar em Minas Gerais, em Uberaba, agora em janeiro, né, que é o CEL, Congresso Espírita de Uberaba, que é a conversa de Jesus com Simão Pedro, onde Jesus pergunta a Simão Pedro pela primeira vez: Simão Pedro, tu me amas? Aí ele diz assim: sim, mestre, eu te amo. Jesus olha para Simão Pedro e pergunta a segunda vez: Simão Pedro, tu me amas? Ele diz assim: sim, mestre, eu te amo. Né? E Jesus na terceira vez disse: Simão Pedro, tu me amas? Aí Simão Pedro um pouco meio que desconcertado: mas tu não sabes de tudo, sabes que eu te amo, já sem graça, ele diz assim: então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, acalma aqueles a quem eu amo e quem eu tenho cuidado. Percebe que quando a gente entende Jesus, a gente adota a dor dele para a gente. Qual é a dor de Jesus e a preocupação? Que as suas ovelhas aqui estejam bem. Então, ao mesmo tempo em que a gente pode cuidar, a gente também é cuidado. Que a gente assuma esse nosso caminho, esse nosso legado. E que a gente finque essa bandeira. E deixa o povo bater, porque vai bater. Quando a gente finca uma bandeira de verdade de Jesus, a gente geralmente no mundo de expiações e provas vai ser muito agredido. Muita paz a todos. Perfeito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Já finalizamos. Não? Eu me cheguei às ordens. Tem mais um mês aqui. Acabamos. Acabou? Acabamos. Acabou? Eu acho que pode ficar para a próxima aula, mas Não, a próxima aula é você. Acabou. É Tereza. Acabou. Bom. Ela acelerou a verdade. Todo mundo leu, não leu? Eu passei 20 slides, eu acho. Mas vocês vão ler, estudar. Mas é isso que o Bruno estava falando. Eu acho que a gente tem que começar, se a gente não está fazendo ainda, né? Começar a trazer para as nossas relações, nossas atividades, nossas atitudes. Eu estou trazendo o espiritismo para isso. A gente começa a parar para pensar em tudo que acontece na nossa vida, né? Eu estou trazendo o espiritismo para isso. É assim que eu deveria ser, né? Porque a gente conhece, mas é assim que eu estou fazendo, né? Aí a gente começa a ver, pelo menos começa a ver que não está fazendo assim, e começa como é que eu faço, né? Porque esse mundo de regeneração só vai chegar quando todos nós estivermos, né, nesse processo evolutivo aí, né, de regeneração. Então, a gente não pode esperar que o mundo apareça, acorde amanhã regenerado, se eu não estou regenerado. Pior ainda, porque se eu não tiver, eu não vou estar mais aqui, né? Eu tenho que sair daqui, né? Tenho que ir para outro lugar. Eu era lá, bem bacana para dar Você é motivo de perturbação ao planeta. Aí, ó. Pois é, então vamos. Tem uma frase célebre, eu acho, que ele diz assim, que nós passamos praticamente toda a nossa vida fazendo as coisas mal feitas, ou fazendo as coisas mal feitas, fazendo as coisas que não deveríamos fazer, né?
ou se ocupando com coisas que não têm a menor necessidade de serem feitas. E que a gente reflita sobre isso. Né? Se não há modificação na vida, então, o que a gente está fazendo? A Sêneca, vem lá no Raio da Constituição, lá atrás, já estava dizendo isso para a gente. A gente não... Vamos agradecer, né? Pela aula que Michelinha nos concedeu. Nós fizemos. Né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar bem à vontade, bem tranquilos, não é? Vamos imaginar essa sala aqui cheia de luz, cheia de paz, cheia de tranquilidade, que possamos estar sentindo uma brisa suave que nos envolve, nos acalma mente, corpo e coração. E aqueles irmãos desencarnados que se encontram-se aqui nesse instante possam ser envolvidos pelo amor de cada um de nós, pelo amor da espiritualidade, para aqueles que querem ainda reencarnar, que tenham uma paciência, que tenham uma tranquilidade, que sabem que muitas das vezes o empecilho não é da pessoa, nem é dos espíritos, mas no momento oportuno de eles poderem reencarnar. Agradecido, Senhor Jesus, pela oportunidade do aprendizado trazido esta noite, que este assunto, que este estudo só floresça, só cresça, que nos traga amadurecimento para a nossa caminhada moral, espiritual e diária. Que a Tua luz, Senhor Jesus, possa recair sobre cada um de nós nessa sala, como gotas de alívio, como gotas de um remédio que possa adentrar todo o nosso corpo, por cada célula, curando, ajeitando, dando vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito o nome. Que venha a nós o vosso reino, e que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, à medida que compreendemos o perdoar ao outro. Não nos deixes cairmos em tentações, livrai-nos de todos os males. Agradecido ao mentor desse trabalho, que sempre está com todos nós, nossos guias e mentores individuais. Paz, luz e harmonia para todos nós. Que assim seja.